Pode ser, meus irmãos, muito bom dia a todos. Mais um domingo, estamos aqui reunidos para a nossa EBD virtual, né? Por enquanto ainda passando por esse momento de crise, de pandemia, mas mais uma vez eu vou dizer, graças a Deus, temos aqui um recurso, né? Temos uma forma de continuarmos nossos cultos, nossos estudos, os nossos encontros. Amém? Que Deus abençoe a todos e que possamos tirar dessa lição algo de muito proveito para a nossa vida, para o nosso contato, nosso relacionamento com Deus. Amém? A lição de hoje, irmãos, como vou lembrar os irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre o livro dos Salmos. Amém? E o salmo baseado na lição de hoje é o salmo de número 51. E o tema da lição é um chamado ao arrependimento. Quem chama, né? Não vai ser eu, professor dessa aula, revista, mas Deus nos chama ao arrependimento. E analisando a lição, começando a estudar a lição, eu penso assim, por que essa lição para a igreja? Por que essa lição para quem já é convertido? Porque o pecado nos rodeia, irmãos. O pecado, a tentação está presente em todos os momentos da nossa vida e pode ser que nós, em algum momento, possamos cair em pecado, possamos estar em pecado, possamos estar nos separando de Deus. E Deus nos chama ao arrependimento, que é a base para o perdão, que é a base para o conserto, que é a base para não pecar mais. Amém? Então essa lição é muito importante, é um tema importantíssimo para a igreja, porque com arrependimento nós conquistamos a salvação, nós conquistamos o perdão de Cristo, pela morte, pelo sangue de Cristo. Então isso cabe a nós, analisarmos nossa vida perante a palavra de Deus, e aí podemos achar alguma falha, algum erro, e Deus é misericordioso, irmãos, para nos perdoar, para nos acertar, para nos reconciliar com Ele. Amém? Então, um chamado ao arrependimento. O textual da lição: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Tem um versículo que eu gosto muito também, que não está aqui na lição, mas está em Isaías 57:15. Isaías 57:15. Vou abrir aqui. Se você puder acompanhar comigo. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então temos aqui o tema da lição no 51, que diz que Deus não rejeita, Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Nós temos aqui Isaías dizendo que Deus habita na eternidade, que Deus é santo, que Deus está num lugar maravilhoso, com todo o seu poder, toda a sua imensidão, mas que ele diz assim, e também habita no coração do contrito. E tudo que Deus faz tem propósito, e o propósito está aqui, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. É tornar a vida, é deixar mais vivo. Amém? O caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Então, a lição de hoje, aqui é verdade aplicada, o resumo dessa lição é que a restauração espiritual, o nosso relacionamento com Deus, nosso bem-estar com Deus, a garantia da nossa salvação, tem que passar pelo reconhecimento do pecado, ou seja, das falhas que nós temos em nossas vidas, daquilo que ainda precisa ser consertado, precisa ser santificado. E depois a confissão e o arrependimento. Amém? O contexto histórico, desse salmo, quando aconteceu essa história, quando aconteceu esse salmo? Foi com Davi, O Salmo 51 é um acontecimento da vida de Davi que serve muito para nós, porque principalmente a gente vai ver que na vida de Davi, e isso também é oferecido para nós, como dizemos aqui, habitação, nós estamos pregando, nós estamos falando de um Deus que habita no coração do contrito. Não é um Deus que visita, não é um Deus que vem de vez em quando, não é um Deus que dá uma olhadinha, mas é um Deus que habita. Então a presença de Deus é a principal coisa que pode acontecer de bom, estar de bom acontecendo em nossa vida.
Davi tinha a presença de Deus, Davi sentia a presença de Deus, Davi tinha relacionamento com Deus, e quando isso começa a ser quebrado pelo pecado, quando isso começa a ser quebrado por um acontecimento imprevisto na vida de Davi, ele sente a falta da presença de Deus, porque ele a tinha. Então começamos aqui a examinar o que eu tenho a ver com isso, o que tem a ver com a história de Davi, o que tem a ver com esse salmo. Será que eu tenho a habitação de Deus em mim? Será que você sente a habitação de Deus em você? Será que você tem intimidade com Deus? Será que nós temos esse relacionamento com Deus? Isso é muito importante, porque é muito bom, mas principalmente porque quando começa a faltar, nós sentimos. Quando começa a faltar a presença de Deus em nossa vida, nós sentimos falta. Mesmo que a nossa mente estiver sendo tomada por algum problema, nós temos o relacionamento com Deus que nos garante que através do seu Espírito Santo, Ele nos chama ao arrependimento. Através do Espírito Santo, Ele nos coloca de volta ao caminho da santidade para não perder a nossa salvação. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quando você assumiu um compromisso com Deus, que não precisou ser mais do que eu quero, Deus ofereceu tantas coisas, o sacrifício na cruz de Cristo, o seu Filho amado, porque Ele nos amou, e aí Ele precisa de nós o que eu quero. E quando nós dissemos a Deus, eu quero a salvação, eu quero a vida eterna, eu quero esse compromisso, Deus se compromete conosco. Então, irmãos, deslizes podem vir a acontecer, tentações estão ao nosso redor, sempre vão estar até que a igreja seja arrebatada por Cristo. E nós temos a garantia, se nós mantemos o amor a Deus, o compromisso com Deus, Ele tem compromisso conosco e Ele vai nos auxiliar. Essa lição é prova disso. Essa lição, o comentarista nos trouxe na revista, muito bem escolhida, um chamado ao arrependimento. De repente algo em minha vida, em sua vida, na vida de alguém que você conhece, que você vai poder ensinar o caminho do arrependimento, e isso vai trazer a pessoa de volta para Deus, vai trazer de volta uma vida com Deus. Eu e você precisamos ter intimidade com Deus, eu e você precisamos ter relacionamento com Deus, eu e você precisamos sentir diariamente, continuamente, a presença de Deus em nós. E aí sim, quando nós vamos para um culto na igreja, quando nós vamos para um culto para a internet, que agora fica bem diferente, mas quando nós vamos para esse momento com a igreja, nós já vamos sentindo a presença de Deus. Isso é muito diferente de irmos buscar a presença de Deus num culto. É por isso que muitas vezes as pessoas, a gente comenta ou ouve, mas o culto hoje estava assim, o culto não estava frio, o culto não foi aquilo que eu esperava. Porque o culto não foi dentro de nós para a igreja. O culto na igreja, o culto na internet, no mesmo horário, o culto de ensino, o culto, uma reunião de irmãos para um determinado trabalho na igreja, deve ser o encontro de pessoas que já estão com a presença de Deus. Pessoas que vivem o dia a dia, nós vivemos o dia a dia, vamos para lá. Com certeza alguém pode estar numa situação como a de Davi, alguém pode estar abatido por uma outra situação financeira, de doença, um problema psicológico. E aí sim, reunido conosco, ele vai sentir a presença de Deus em nós e vai ser amparado, vai ser aconchegado, e esse é o trabalho da igreja, esse é o corpo de Cristo funcionando. Amém? Eu creio nisso, eu creio que você também conhece essa palavra e acredita nisso. Então, o contexto histórico diz assim na parte introdutória: o Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado e os sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Mostra também que o pecado de Davi lhe conduziu a um estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia. Conforme nós falamos na nossa última aula, domingo passado, a angústia é um problema muito sério, mas a angústia não é a causa de alguma coisa. A angústia é causada, a angústia já é resultado, já é consequência de algo que está na vida da pessoa. E a angústia é uma coisa terrível, não vamos voltar a explicar, já falamos na última aula, mas é um estado assim de depressão, é um estado de incômodo, é um estado de tristeza, e Davi estava nessa profunda angústia, diz a lição, por um esvaziamento espiritual. Por quê? Porque, neste caso de Davi, o pecado entrou na vida de Davi, e Davi começou a sentir que estava perdendo Deus na vida dele, o relacionamento com Deus. Então a angústia que Davi estava sentindo, esse esvaziamento espiritual que Davi estava sentindo, é a falta de Deus. E isso trazia angústia em Davi.
porque Davi era feliz com a presença de Deus, porque Davi tinha paz na presença de Deus, porque Davi era guerreiro, era um rei e fazia o seu papel confiando em Deus, acreditando em Deus, sentindo Deus. Então agora, quando ele começa a perceber que ele perde a presença de Deus, ele perde esse relacionamento com Deus por causa do pecado, né? Ele começa a sentir essa angústia, e aí diz assim, uma profunda angústia. Então isso é uma consequência, né, aqui diz a palavra, do nefasto, de uma terrível desobediência à lei do Senhor, e começa a transgredir. Amém? As transgressões de Davi, 2 Samuel 11:1, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Veja bem, os reis nesse tempo, nesse contexto que estamos aqui pegando da vida de Davi, nessa parte da vida de Davi, estava normalmente, diz assim, os reis costumavam sair para a guerra. Em vez de Davi ir, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, aqui nós temos duas coisinhas importantes. Era tempo de sair, era tempo de guerrear, era tempo de fazer a sua função, era tempo de viver a sua vida. Davi ficou, Davi não foi. E aí as consequências começam a aparecer, né? A Bíblia não diz que Davi estava doente, Davi estava impossibilitado de ir, não diz nada disso. Diz que Davi ficou, e Davi começa a passear pelo terraço lá do seu palácio, talvez fosse um andar de cima, ou mais alto que as outras casas, e ele vê uma mulher se banhando nua, Betseba, né, esposa de Urias, de um dos seus homens, e Davi viu a mulher, achou a mulher bonita e desejou, deixou, aí o pecado começou a entrar no seu coração. Podia ter passado, sei lá, irmãos, viu a mulher estava se banhando, você sabe que isso não é por acaso, né? Satanás arma as tentações, as coisas não acontecem assim por acaso, mas vamos dizer assim, passa, olha, mulher bonita, meu Deus, né? Mulher de Urias, está tomando banho lá, não deveria estar, mas foi embora. Não, Davi viu, olhou, desejou, deixou o desejo entrar no seu coração, aí deu um jeito, vou resumir aqui, né? Adulterou com ela, depois planejou matar o seu marido, e aí Davi se enveredou por um caminho errado, né? Nós temos sempre duas escolhas, nós temos a santificação e a transgressão. O processo de santificação ele é diário, ele é contínuo. Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem, do que eu fui anteontem. Muitas vezes nos comparamos com outras pessoas, mas isso dificulta, não é assim. Eu não preciso ser mais santo do que alguém, eu preciso ser mais santo do que eu fui ontem. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória, cada um tem as suas facilidades, as suas dificuldades, mas nós precisamos caminhar no caminho da santificação, tirando de nós o mal, tirando de nós todo o pecado, buscando a sermos mais sempre semelhantes a Cristo, semelhantes a Deus, para que possamos ter o direito de entrar na vida eterna com Ele. Ou podemos escolher o caminho da transgressão. Davi, quando foi colocado ali naquela situação, quando estava naquela situação de ver aquela mulher, ele poderia parar ali e tomar essa decisão. Não, eu sou santo, eu sou de Deus, isso não agrada a Deus, isso é contra as leis de Deus, eu não vou ficar olhando, não vou deixar isso entrar no meu coração, não vou procurar essa mulher, eu vou seguir o meu caminho. Mas nesse momento Davi optou por seguir o caminho do adultério, o caminho do pecado, da transgressão contra as leis de Deus. E aí começa nesse contexto então a história de Davi se complicar, né? Parte 1:2 diz assim: o fruto do pecado e o plano de Davi. E aí o que Davi faz, né? Em decorrência desse ato pecaminoso dele, Betseba engravidou, né? A esposa de Urias engravidou. E aí Davi acha que pode encobrir esse mal, né? Esse pecado. Primeiro porque pelas leis, lá em Levítico 20:10, o pecado do adultério era a morte. Então Davi tenta um plano, ele diz assim: olha, vamos fazer uma história aqui para que você se deite com seu marido, que você tenha relações com ele e que o seu marido possa estar confundido e achar que o filho é dele, por exemplo. E aí Davi planeja um descanso para Urias, que Urias não entra em casa, não vai descansar. Davi vai embebedá-lo para
para ver se consegue, mas toda a história de Davi fracassa, né? E ele não consegue tentar mentir ou encobrir essa história. Então Davi vai e planeja matar Urias, né? Põe Urias na frente da batalha e a história vai. Mas o importante aqui do contexto não é a história, né, de Davi com as pessoas, né? Mas a história de Davi com Deus. Não ia faltar pessoas para estar ao lado de Davi ia dar um jeito de enrolar alguém, né? Ele vai tentar encobrir esse pecado, mas, diz a nossa lição aqui, os pecados podem estar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais estarão escondidos aos olhos de Deus. Isso nós precisamos ter no coração. Nós pecamos contra o próximo e pecamos contra Deus, né? Então, eu vou ler aqui um texto em Hebreus, Hebreus 4, 11 ao 13, que está na nossa revista como texto importantíssimo. Amém? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Já vem o 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém? Nada se esconde aos olhos de Deus, nenhum pecado, nada se esconde aos olhos de Deus. Então a preocupação de Davi não deveria ser os homens. Tudo bem, ele teria que aceitar as consequências, consertar sua vida com Urias, com as pessoas, mas o problema de Davi principal era com Deus. Deus viu o que Davi fez, Deus sabia o que Davi tinha feito, Deus sabia o que tinha passado no coração de Davi. Será que nós também não temos passado, ou podemos vir a passar, porque a palavra também de Deus nos prepara para esse mundo que estamos vivendo, por momentos de tentação, por momentos de tentação para o prazer, de tentação para o pecado, para escapar de uma situação ruim, sei lá quantas coisas podemos estar cometendo de errado, né? E nos levando para o caminho da transgressão. E a lição de hoje vem nos dizer isso. Olha, Deus chama ao arrependimento. Ele chama aquele que está no pecado, que está lá fora, que não conhece Deus, mas também chama o crente que ainda peca, porque nós somos fracos, né? Nós somos frágeis diante deste mundo, e Deus, com a sua misericórdia, com o seu infinito amor, Deus nos chama ao arrependimento. Deus talvez esteja usando essa lição de hoje para falar ao seu coração. Será que você está sentindo alguma angústia? Será que você está sentindo alguma tristeza? Será que você está sentindo um vazio espiritual em você porque falta mais de Deus na sua vida? E essa falta de Deus é consequência de um pecado, consequência de falta do conhecimento da palavra de Deus, ou consequência de um relacionamento íntimo com Deus, porque você não está pecando, mas ainda não conseguiu se entregar, né? Inteiramente ao Senhor, de coração aberto, com amor, sem preconceito, sem dúvidas. Será que está acontecendo comigo ou com você? Ou o que será que pode acontecer amanhã, que Deus já está nos alertando, nos ensinando hoje, porque Ele nos ama, porque Ele nos protege, porque Ele tem um plano para que nós possamos viver com Ele eternamente. Então, é momento da gente dar uma paradinha nessa aula e dizer assim, será que essa aula é para os outros? Será que essa lição é só para aquele irmão que eu sei que tem pecado, para aquele que eu sei que ainda não aceitou Cristo? Ou será que essa aula é para mim? Será que essa aula é para mim parar, analisar minha vida de hoje até aqui, se eu não estou errando, se eu não estou no caminho da transgressão? Ou será que essa aula é para me preparar para que amanhã eu possa ter sabedoria, que eu possa ter força, que eu possa ter poder para resistir ao pecado e não cair no caminho da transgressão? Para e pensa para mim, o que essa aula significa para mim hoje, o que essa lição significa para mim hoje. Amém? Assim a gente cresce
assim a gente se santifica, assim a gente está mais próximos de Deus. Amém? Então, chamado ao arrependimento. O que Deus faz com Davi? Deus envia Natã, envia um profeta, porque Davi achava que a situação estava resolvida, né? Ele já tinha dado o jeitinho dele, mas o pecado estava encoberto. Então, Natã chega enviado por Deus, com a permissão de Deus, e ele vai falar com Davi, e ele propõe uma parábola. Ele fala: Davi, olha, eu não sei se ele chegasse diretamente dizendo assim: Davi, você pecou, você errou, né? Qual o efeito? Mas ele foi na forma sábia que Deus deu a ele, e ele falou: olha, chegou um homem numa cidade, e ali tinha um viajante, ali tinha um homem rico, um homem pobre. O homem rico tinha muito gado, muita ovelha, tinha bastante coisa. O homem pobre só tinha uma ovelhinha que cuidou lá, que cresceu junto com os filhos dele, uma ovelhinha que ele amava, só tinha aquilo ali. E esse homem viajante precisava de comer, precisava de ser cuidado. E o homem rico, em vez de matar uma das suas ovelhas, o seu gado, ele foi lá, pegou a ovelha daquele homem pobre e sacrificou e matou. O que você acha, Davi? Aí Davi pensa e se ira, fala: não, isso aí não, isso aí tem que ser pago com morte, e a ovelha paga 4 vezes mais, porque isso é injusto, porque isso está errado. Aí Natã fala: Davi, esse homem é você, né? Então Davi cai em si e vai ver que ele mesmo julgou uma coisa muito mais simples, talvez fosse uma ovelha, ou uma coisa terrível. Então imagina o que ele sentiu de Deus naquele momento, né? Expondo o seu pecado, a sua transgressão. Então, aí nesse momento que Davi tem esse chamado, Deus falando diretamente com Davi através do profeta, dizendo: Davi, para, né? Davi, você precisa voltar, eu te quero. Amém? Parte 2 da nossa lição fala assim: então o caminho para o arrependimento. Davi declara: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Então Davi estava em uma situação de angústia, de vazio espiritual. Ele fala assim: eu sei que eu errei. Eu vejo meus pecados, eu tenho consciência disso. Está diante de mim isso. E aí Davi está expondo, né, o motivo da sua angústia. Como disse no começo, a angústia não é uma causa, né? Ela pode se tornar causa de alguma doença, até psicossomática, outras coisas, mas aqui é a consequência do pecado que Davi tinha na vida dele. Davi tinha sensibilidade a ponto de reconhecer o seu pecado. Essa ação deixa o óbvio o arrependimento, pois exige o reconhecimento da falha. Então, Davi tinha a presença de Deus, né? E aí ele sente falta. Quando se perde alguma coisa, né? Você sente falta. Quando você não tem, não sente. Então, como eu disse ali atrás, nós precisamos estar na presença de Deus, sentir a presença de Deus, ter intimidade com Deus, para que quando a gente veja que a coisa está se esfriando, se afastando, dizemos: o que está acontecendo? Estou sentindo angústia, não estou bem, Deus fala comigo, você não consegue ouvir Deus, fala: alguma coisa está acontecendo. Então Davi falou: o pecado que está me angustiando, né? Eu pequei contra Deus, eu errei contra Deus, isso está me fazendo mal, eu preciso consertar, eu preciso consertar a minha falha. Amém? E aqui a nossa lição diz assim, isso é muito importante, por isso que eu disse lá no começo da aula: será que essa lição é para nós? Né? Atualmente, a ausência de sensibilidade espiritual tem sido uma constante. Constante é que acontece sempre. As pessoas têm se acostumado a viver em pecado, ainda que dentro da igreja. Vou repetir. As pessoas têm se acostumado a viver em pecado, ainda que dentro da igreja. Muito se busca o Deus da prosperidade, mas pouco o Deus que conduz ao arrependimento. Este caminho é perigoso. Então, o comentarista está dizendo assim: olha, nós temos um problema, né? Mesmo estando dentro da igreja, como eu disse ali atrás, a gente precisa ter muita atenção, muito preparo. Deus está nos preparando hoje para não errar, né? Deus está nos vacinando com essa palavra hoje, mas muitas pessoas acabam não conseguindo, muitas pessoas pecam e acabam se acostumando a viver com esse pecado mesmo estando dentro da igreja. E isso que a palavra diz assim, é muito perigoso. Amém? Eles perdem a sensibilidade, eles deixam de sentir falta de Deus em suas vidas. Ele vai no culto lá, tem um louvor maravilhoso, a pregação maravilhosa, tudo bem, ele sai dizendo glória a Deus, aleluia, mas a vida dele não muda. Amanhã, segunda-feira, terça, quarta, como que ele está? Como que ele está com Deus? Como é que está o coração dele? Ele não tem um culto maravilhoso todo dia para ir lá e se recarregar, estar bem.
né? Como eu disse ali atrás, nós precisamos ir para o culto preparados. Então, meu irmão, vamos tomar cuidado, né? Não vamos entrar por este caminho perigoso, literalmente cauterizado, a ponto de já não sentir mais o pecado que possa estar tomando conta da nossa vida. Amém? A confissão e o pedido de perdão. Davi diz assim: contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal. Mais abaixo, os pecados não confessados afastam o crente de Deus, da mesma forma que o pecado prazeroso mantém o cristão longe do Senhor, que poderia libertar. Então, nós temos aí, costumamos até falar, a pregar, a expor, olha, tem aquelas pessoas, aquele outro mundo aí fora que está no pecado, está longe de Deus por causa disso, porque peca prazerosamente, e eles precisam ser libertos por Deus, pela palavra de Deus, para ir para o céu, e isso que nós pregamos, isso é o Evangelho. Mas, aqui na lição está dizendo assim também, olha, da mesma forma, daquele que está no pecado lá fora, o crente, né, que está dentro da igreja, o crente que está na presença de Deus em pecado, está da mesma forma. O que tem de diferente, meu querido? O que tem de diferente é que Deus tem um compromisso com o crente. Deus tem um compromisso com o cristão. E quando ele se envereda por esse caminho, Deus chama ao arrependimento. Deus chama a um momento especial, é onde eu e você, crente, né, que pode estar errando, precisa conversar com Deus. Você precisa falar com Deus a respeito disso que está no seu coração e te incomoda. Você precisa falar com Deus a respeito desta angústia que você sente e você sabe o porquê. Deus está te chamando nesta manhã para um momento com Ele, para um momento de conversa com Ele. Amém? E você pode trilhar o caminho correto, o caminho que diz a palavra, de confissão, de arrependimento, de pedido de perdão e principalmente do compromisso de não errar novamente, de não fazer novamente. Amém? O exemplo de Davi: mas eu sou crente, irmão Roberto, eu estou na igreja. Davi era rei, ungido de Deus, amigo de Deus, segundo o coração de Deus, tudo certinho, tudo bonitinho. E olha o que aconteceu com Davi. Se aconteceu com Davi, será que não pode acontecer com qualquer um de nós? Deus está te preparando para resistir. Ou será que já aconteceu? Deus está chamando para consertar. Amém? Porque Ele te ama. Porque nós temos um compromisso com a cruz de Cristo, com o sacrifício de Cristo. Porque nós somos comprados pelo sangue e o sacrifício de Cristo, nós somos dele. E ele cuida dos seus. Então, o chamado arrependimento não no sentido de castigo, não é uma coisa pesada, mas é uma coisa maravilhosa que Deus faz conosco. E que ele faça todos os dias. Amém? Porque nós vamos participar da ceia hoje, né? E a palavra do Senhor diz que nós somos julgados todos os dias para não sermos condenados com o mundo. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia por isso, porque Deus é paciencioso conosco. Amém? Vamos avançar aqui um pouquinho. O mais importante ao ser humano, ao reconhecer os pecados cometidos, é o amor de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Meu Deus, agora eu reconheci o pecado, alguém que eu estou amparando reconheceu o pecado, que eu preciso ajudá-lo. E agora? Né? Como é que faz? Mas eu sou crente, eu pedi perdão. 1 João 2,1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Recuperar a si a entrega que você fez a Cristo, tomou Cristo como seu único suficiente Salvador, você crê no Evangelho, quer ir para o céu, tem o seu objetivo, tem a salvação no seu coração, mas pecou, né? Errou. E aí a Bíblia nos traz Jesus Cristo como um advogado para com o Pai. Alguém que conhece as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas transgressões, a nossa vida. E esse, o justo, diz a palavra, Jesus Cristo, intercede por nós ao Pai. Amém? Então cabe a nós, como diz lá atrás, querer. Né? Me arrependo, eu quero consertar, eu quero melhorar minha vida. Porque nós podemos pecar, irmãos, de muitas formas, até por omissão. Né? Deixar de fazer o bem, por exemplo. Então, nós expurgamos da nossa vida já de começo esse pecado, aquele pecado, esse erro, tudo aquilo que é mais aparente, que é maior, que é mais dolorido, que é mais visto, nós já tiramos da nossa vida. E o processo de santificação continua e Deus vai trazendo em nós aquilo que ainda precisa ser tirado,
aquilo que precisa ser expurgado, aquilo que precisa ser melhorado. Porque às vezes isso pode doer um pouquinho, pode incomodar um pouquinho, mas nós precisamos crer que Deus faz isso e faz com excelência. Amém? Então, nós temos um advogado justo junto ao Pai. Não, o perdão não aniquila as consequências do pecado. Eu tenho aqui mais um adendo, né, a esse momento de Davi, e a lição diz assim que, mesmo Davi se arrependendo, né, mesmo Davi buscando a Deus, se consertando, ele acabou sofrendo consequências do seu pecado. No tratar com Deus, Deus disse que ia tirar seu filho, o filho de Betseba tirou, houve incesto na família dele, houve uma série de coisas assim terríveis que Davi teve que passar, né? Então, 2 pontos devem ser observados. O perdão de Deus libera o acesso a Ele. Segunda coisa, mesmo sendo perdoados, sofreremos as consequências dos nossos pecados. Então, por isso é preciso permanente vigilância e oração. Amém? Então, não é aquele negócio, não, eu peco, eu vou lá e peço perdão, não peco de novo. Não, Senhor, perdão aí porque eu errei, né? Nós conhecemos muitas pessoas que perderam o emprego, talvez perderam a família, a esposa, porque pecaram, porque erraram, se arrependeram, né, dos seus pecados, se acertaram com Deus, mas talvez a consequência ficou, né? As marcas ficaram, a dor ficou. Então, o que a lição está me dizendo aqui? Toma cuidado, né? Fique em vigilância, fique em oração, porque o mal está ao nosso redor, ao nosso derredor, né? Então, nós precisamos ter essa consciência desse perigo que corremos e pedir sempre para Deus que nos ampare e estarmos vigilantes e orando. Amém? 3. Então, Davi está arrependido e ele faz alguns pedidos ao Senhor que nós também podemos fazer. A sua intimidade com Deus foi afetada. A sua alma foi tomada por angústia. Nesse sentido, ele expressa no Salmo 51 vários pedidos a Deus. Sabedoria, por exemplo, né? Ele fala assim, olha, versículo 51. Salmo 51, que eu aqui no revista também, mais fácil de eu ler. Torna a dar-me a alegria da salvação. Amém? Então, há diversos significados para a palavra sabedoria. Entre eles, a capacidade de lidar com problemas que podem ser externos e internos. Então, o Davi, nesse momento, Davi fala, Senhor, me dá sabedoria. Porque no momento de decisão entre os dois caminhos da alegria, da salvação, da santificação e o caminho da transgressão do pecado, eu escolhi errado. Então, tem muitos significados se você for procurar para a palavra sabedoria, mas entre eles está aí a capacidade de lidar com problemas. Então, nós podemos também pedir ao Senhor, olha, Senhor, me dá sabedoria, né? Me dá sabedoria, Senhor, dos céus, que o Teu Espírito Santo venha me auxiliar para que, se eu passe por um momento de ter que decidir algo na minha vida, por bem ou por mal, eu tenho que decidir, eu não posso fugir, mas eu não posso errar, né? A palavra do Senhor diz assim, olha, eu gosto muito desse versículo, eu sempre falo na nossa classe, na nossa aula, acima de tudo que deveis guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, procede o que é saída da vida? Procede as decisões. Então, aquilo que, no momento que eu tenho que tomar uma decisão, eu vou tomar essa decisão baseada em alguma coisa, né? E isso é o que está no meu coração. Muitas vezes não dá tempo por exemplo, o caso de Davi, não, espera um pouco aí, mulher, porque eu vou pensar, eu vou pesquisar, eu vou estudar para ver se eu posso ou não estar com você, eu vou orar, vou conversar com Deus, vou pedir opinião para alguns amigos, não. Davi decidiu conforme aquilo que estava no coração dele e naquele momento ele vacilou. Então, as nossas decisões, elas são tomadas no momento baseado naquilo que nós temos no nosso coração.
Outro texto que eu gosto é: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Então, aquilo tudo que nós colocamos no nosso coração é que vai nos dar base, vai nos dar possibilidade de tomar as decisões acertadas diante de problemas. Então, peça para Deus, como Davi fez, peça para Deus sabedoria. Depois ele fala assim: purifica-me com isopo. Isopo era um arbusto aromático com cachos de flores amareladas, que crescia nas fendas da rocha. Era usado na cerimônia de purificação das casas, por exemplo, em Levítico 14:51. Então Davi está pedindo o quê? Davi está pedindo purificação. O Senhor me purifica, me limpa, essas chagas, manchas que o pecado me trouxe, me livra disso. Ele diz assim: Davi sabia que as chagas do seu pecado eram grandes, portanto queria se sentir completamente restaurado pelo seu Senhor. Os nossos pecados são purificados por meio do sangue de Cristo. É por isso que o sangue de Cristo é chamado do sangue da aspersão. Amém? Então é chegar diante de Deus arrependido, né? Chegar diante de Deus contrito, que começou a lição dizendo assim: olha, Deus não resiste ao contrito de coração, e tomar o Salmo 41 como exemplo para a nossa vida, esse contexto que Davi estava vivendo, e crer que nós podemos ser hoje não purificados pelo isopo, né? Mas por uma coisa assim simbólica, mas que o sangue de Cristo, uma vez vertido na cruz, nos purifica de todo pecado. Amém? A consciência disso para podermos ir com tranquilidade buscar a Deus diante dos nossos erros. Amém? Não é medo de castigo, não. É buscar um Pai, buscar um Deus amoroso, um Deus que está pronto a perdoar, se nós buscarmos com o coração realmente sincero, com o coração realmente arrependido, com o coração realmente que sente falta dele, que sente falta da presença dele. Amém? Para terminar, aqui sim ele fala da alegria da sua salvação, que eu ia ler aquela hora, o Salmo 51:12. Deixa eu usar esse aqui. Salmo 51:12. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Amém? Então Davi clama ao Senhor pela alegria da salvação. Há duas expressões fundamentais nesse verso: alegria e salvação. Davi estava em um estado de angústia profunda e sentindo peso em decorrência do seu pecado. Então nós podemos aprender duas lições aqui. Olha, o caminho da santidade conduz as pessoas à alegria e à salvação. O caminho do pecado conduz à tristeza e à morte. Então Davi se sentiu aí na condição de pecador, caminhando para a morte com tristeza no coração. Ele então quer voltar à situação de vida, né? A situação de presença de Deus, num caminho de alegria que leva à salvação. Amém? Então, nós temos diante de nós, sempre temos e vamos ter, enquanto estivermos nesse mundo, essa escolha a ser feita, diariamente, constantemente. Agora, para a gente acabar aqui em 5 minutinhos, irmãos. Diante de uma situação de escolha, quem tem mais chance de errar ou de acertar? Quem busca de vez em quando a presença de Deus, ou quem carrega em si a presença de Deus? Ou quem carrega em si a presença do Espírito Santo de Deus? Então, o alerta para nós, vamos assim, resumidamente, pelas minhas palavras, a lição de hoje. Nós precisamos estar em constante presença de Deus, nós precisamos estar em constante relacionamento com Deus, nós precisamos estar sentindo constantemente a alegria da salvação, mesmo que possamos passar por problemas, né, que nos trazem tristeza. Se você for ver a televisão hoje, né, com tanta morte acontecendo, com a pandemia, com tanto problema, você se entristece, mas nós não perdemos a alegria da nossa salvação, porque nós sabemos para onde estamos indo. E quando nós caminhamos assim, nosso coração se enche de alegria da presença de Deus, nosso coração se enche de vontade de estar sempre com Deus, nosso coração está pronto para não querer errar contra Deus, e quando o erro aparece, nós temos assim a sabedoria de tirar do nosso coração a decisão de continuar no caminho da santidade e dizer não à transgressão, que leva ao pecado, que leva à tristeza, que leva à morte. Amém? Eu tenho condição de fazer isso, você tem condições de fazer isso, se nós tivermos em nós a presença de Deus, a presença do seu Santo Espírito falando no nosso coração, nos alertando,
e colocando em nós essa alegria que a gente não vai querer perder. Amém? Medite nessa palavra, medite nessa lição para a sua vida. Talvez Deus possa te usar para a vida de alguém que está próximo a você. Nós não podemos chegar acusando a pessoa do pecado, nós não podemos chegar simplesmente, diretamente, talvez, denunciando o pecado, mas veja como Deus usou Natan para falar com Davi. Ele foi com uma parábola, ele foi com uma história, ele foi de um jeito dado por Deus que fez com que Davi tirasse do seu coração um julgamento de algo que ele achava muito errado que ele mesmo estava cometendo. Amém? Deus é maravilhoso em fazer isso, Deus é maravilhoso a ter nos chamado ao arrependimento e continuar nos chamando ao arrependimento. Amém? Que Deus abençoe a todos, que nós possamos estar domingo que vem novamente juntos. Próximo domingo, a lição vai ser a número 7, confiança em tempo de aflição. Amém? Estamos ou não estamos em tempos de aflição? Mas como anda a minha confiança em Deus, como anda a sua confiança em Deus. Amém? A confiança que nos vai dar a paz, que nos vai dar a segurança que precisamos. Amém? Até domingo que vem, Deus abençoe a todos. Se você souber de alguém que não assistiu a aula, diga para ele assistir depois. Ele vai estar agora no ar no YouTube até acabar a aula. Depois disso, a aula continua lá. E você ou alguém pode rever a aula, pode passar para alguém assistir também. Amém? Até fora da nossa classe, com um parente, com um vizinho, para alguém. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.